Fala, meu amigo! E aí, beleza? Lunático aqui falando. Cara, no momento, o Endrick é o grande salvador da pátria da seleção brasileira, é a grande revelação, é o cara que vai trazer o Hexa, é o símbolo de renovação da seleção brasileira. No outro, simplesmente o cara é esquecido pela seleção brasileira e foi isso que aconteceu. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, a coletiva do Dorival acabou de finalizar e ele barrou o Endrick da seleção brasileira. Eu vou mostrar para você nesse vídeo o que é que aconteceu, a justificativa do Dorival e também a lista completa dos convocados, para a gente olhar aqui e analisar realmente se os jogadores que foram convocados são melhores do que o Endrick, se realmente vão fazer mais diferença. Eu, particularmente, aqui, não gostei, mas eu quero saber de você. Mas antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá moral aqui pro Lunático Futebol Clube, que a gente tá trabalhando todo dia para trazer conteúdo para você do futebol mundial. Então, dá essa moral pra gente aí, projeto novo, que você não vai se arrepender, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui na lista de convocados. Esse aqui é o site do Globo Esporte, né? E ele fala o seguinte, ó: convocados da seleção. Veja a lista de Dorival Júnior para jogos contra a Venezuela e Uruguai. Ó, dia 14 e 19 desse mês, a gente já tem jogos da seleção canarinha, da seleção brasileira, e já tem os convocados, meu querido. Vamos lá. Ó. As partidas acontecerão, como eu falei, dia 14 e 19, e fala aqui, ó, Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira 23 convocados para defender a seleção brasileira nos duelos contra a Venezuela e Uruguai pela eliminatória da Copa do Mundo neste mês. Lembrando que o Brasil vem de duas boas vitórias aí, né? E conseguiu se recuperar na classificação, mas ainda está muito aquém do que a gente espera que seja, né? As principais novidades foram a ausência de Endrick, do Real Madrid, e a convocação do zagueiro Murilo, do Nottingham Forest, né? Da Premier League. O Brasil enfrentará a Venezuela dia 14 de novembro em Maturim. Em seguida, 19 recebe o Uruguai na Fonte Nova, em Salvador. Os jogos são válidos pela 11ª e 12ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui na lista de convocados. E já adianto para vocês, eu vou colocar aqui o Dorival falando sobre a ausência do Endrick, tá? O próprio Dorival vai falar. Segura aí, vamos lá. Goleiros. Bento, ó, aqui eu já começo a discordar logo do começo. Porque é um bom goleiro? É um bom goleiro, mas tá jogando o campeonato, meu filho, da Arábia, né? Então, assim, eu já não convocaria. Vamos lá. Bento, Ederson e o Everton do Palmeiras. Esses três goleiros foram convocados. Laterais, Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Abner do Lyon, que foi para mim a grande revelação da última lista, né? E Guilherme Arana do Atlético Mineiro, finalista da Libertadores. Zagueiros, Éder Militão, Gabriel Magalhães, finalmente, Marquinhos e Murilo, do Nottingham Forest, né? O meio-campo vem com o André, do Wolverhampton, Andrés Pereira, do Fulham, né? O Bruno Guimarães, do Newcastle, o Gerson, do Flamengo, Lucas Paquetá, e esse aqui eu não consigo entender. O cara não tá jogando nada nem no clube e nem na seleção. E o Dorival faz questão de convocar, sem falar dos problemas que a gente sabe que tem aí do Paquetá, que ele pode ser banido do futebol, né? Mas Paquetá e Rafinha do Barcelona, como meio campo, né? E atacantes aqui, ó. Estevam do Palmeiras, boa. Igor Jesus, boa. Luiz Henrique, bom. Rodrigo, bom. Savinho, bom. E o Vinícius Júnior também. Então, assim, acho que os atacantes foram bem convocados, mas faltou o Endrick. A gente sabe que faltou o Endrick, tá? E eu acho que entre o Endrick hoje e o Savinho tá jogando mais, mas eu não sei, cara. Serviços prestados aí para a seleção, eu acho que o Endrick tem mais serviços prestados. Vamos colocar aqui o Dorival Júnior. Eu quero que vocês vejam a justificativa dele. Inclusive, eu nem vi a justificativa. Eu guardei para ver com vocês. Vamos lá. Nós temos várias decisões tomadas, né, que elas às vezes elas são levadas até momentos antes de vocês receberem a lista final. É interessante isso, mas alguns nomes importantes que também ficaram fora, como o Endrick, por exemplo. Então, assim, nós temos uma situação que ela tem que ser muito bem definida e jogadores estão atuando ou não estão atuando, um peso um pouco maior. Tá gaguejando, né, Dorival? Tá gaguejando, irmão. Essa cara aí de aflito.
para aqueles que estejam. Por quê? Porque o tempo, você não tem tempo para treinamentos, para reposição de um período perdido. Então, Monique, nós temos que pensar muito nesses detalhes, né, que são importantes e decisivos em momentos de uma definição como essa. O Endrick foi um jogador fundamental em alguns jogos para todos nós, né? Vinha nos dando uma boa resposta. Sabe o que eu acho interessante? O Endrick agora não tá num momento legal, não tá tendo muita oportunidade no Real, os jogos que entrou não foi bem, essa aqui é a verdade, mas é um menino, inclusive ele passou por essa oscilação no Palmeiras também, né? Só que o Paquetá também tá jogando mal. E mesmo assim o Dorival continua convocando. E não convoca o Endrick, tá? Só uma deixa aí. Ele está hoje num momento de transição, vivendo talvez na maior equipe do futebol mundial nesse instante, um processo natural, uma chegada, uma adaptação, tudo isso aí demanda um pouco de tempo, é fato tudo isso. Então nós temos também que conviver com essa situação. As portas não estão fechadas ao Endrick, ao contrário, ele sabe disso. Ele sabe que eu tenho confiança nele e tudo é questão de uma situação em que ele também volte a se recolocar dentro do seu clube com calma, com paciência, para que ele brigue novamente pelo seu espaço. Essa paciência que eu falo é a mesma que o clube dele está tendo em relação a conhecê-lo um pouco mais nesse processo todo de chegada, de adaptação, né, de um conhecimento um pouco maior do seu novo ambiente. Tudo isso aí demanda um pouco de tempo. E é natural que, de repente, alguns jogadores, não estando atuando em clubes, nos cria uma situação um pouco complicada. Por quê? Porque eu sempre defendi também que eu precisaria que todos estivessem atuando para que aqui estivesse. As observações passam muito por isso. Você está com a maioria atuando. Tem jogadores que, de repente, olha, Dorival, pô, não atuaram nos últimos 2 jogos. Sim, 2 jogos. Ou 3, vai acontecer 4. Aí você já precisa ter um outro tipo de atitude. Então, se você quer tentar entender o que é uma convocação, você passa também pelo respeito de tudo isso. Para os jogadores que estão atuando, uma preferência um pouco maior. É natural, aquilo que eu falei, você não tem tempo de recuperá-los fisicamente para que cheguem aqui e estejam nas suas melhores condições. O jogador tem que chegar aqui já atuando. Então, esse talvez seja o principal ponto. Eu acho interessante. A coletiva, ela acaba aí. Eu acho interessante uma parada que o Dorival fala, que é o seguinte: não, eu não convoquei porque o jogador tá jogando um pouco até no clube, né? Interessante. Tem jogadores que não estão jogando bem no clube e estão sendo convocados para a seleção, sabe? Eu acho que é um erro gigante. O cara que fala de renovação da seleção, de um momento de renovação e deixa o Endrick de fora, jogou no lixo. O argumento dele foi pro lixo, sabe? Eu acho que ele errou em não convocar o Endrick. O Endrick é um jogador importantíssimo para a nossa seleção, que vive ali um momento de estabilidade no Real Madrid, mas porque chegou agora, né? Vai lá, Dorival, jogar com o Mbappé, com o Vini, com o Rodrigo, se você pega a vaga, com o Valverde, né? Não pega, né, irmão? Assim, vai entender técnico de seleção, cara. De verdade, ele barrou o Endrick, você barrou o Endrick. Quero saber a tua opinião. Comenta aqui embaixo o que, é que você acha sobre isso. Eu tô pé da vida, de verdade. Daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo. É nóis, até já. Tchau, tchau.